Oi, pessoal, estamos aqui no nosso sétimo episódio do PodX por Karine Paiva, isso mesmo. E como sempre, as pessoas que eu convido são mentes brilhantes, pessoas que podem agregar, que podem construir uma mentalidade de sucesso em você. Eu estou amando os comentários, vocês estão compartilhando e continue fazendo isso. Cada episódio vai lá, marca e aproveita para seguir o meu canal, colocar aí o sininho para que vocês estejam sempre conectados com todo o conteúdo, ok? E eu quero também falar do nosso patrocinador oficial que está bancando esse PodX, que é a Nova Era. Eu não sei se você sabe, se não, fica ligado porque vai acontecer no Piauí a primeira edição da maior e mais completa imersão em mentalidade, vendas, marketing, inovação, tecnologia do Nordeste. Isso mesmo, o evento já está a nível Nordeste. Vamos receber pessoas de todos os lugares do Brasil e os palestrantes que vão estar atuando aqui em Teresina são referências, são mentes brilhantes a nível Brasil em marketing, vendas e inovação. Então, a Nova Era vai acontecer dia 5, 6 e 7 de abril. E você que é empresário, que é empreendedor, que já me segue, que é profissional liberal, não pode ficar de fora, ok? Pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que esse PodX de hoje vai transformar os teus resultados. Você aí que tem crenças com vendas, você que fica aí se questionando se tem como se destacar em um mercado competitivo, você que acha que não pode crescer, eu trouxe um convidado mega especial. Eu sei que parece, Karine, todo PodX é um melhor do que o outro, meu povo. Você sabe que eu sou exigente, eu só trago aqui alguém que vai crescer. E vou apresentar o nosso convidado especial. Engraçado que quando eu pensei nele, foi justamente para trazer essa visão para vocês do tipo, será que dá para se destacar em um mercado que às vezes as pessoas falam mal, criticam, que fala que não tem jeito, que não tem como crescer, que não tem como faturar múltiplos dígitos, e eu trouxe ele para provar, para dizer que é possível. E eu estou curiosa para saber tudo que está por trás dessa mentalidade. O meu rascunho hoje tá, pense, prontinho aqui para indagá-lo. Ele nada mais, nada menos é do que o corretor que se destacou em alto padrão no estado do Piauí e já é a nível nacional também, né? Então ele tem se destacado, ele tem se posicionado, ele tem feito acontecer. É uma pessoa que estuda, que se capacita, que fortaleceu a sua marca pessoal. Mas o que eu vi de diferente nele? Ele entendeu que usar o digital a seu favor, trazer ali um posicionamento de uma pessoa que nichou o seu produto, o seu serviço para alcançar pessoas, alcançar níveis mesmo de clientes que pudessem trazer resultados. Ele é casado, ele tem uma filha, ele é de Teresina. Eu gosto de dizer, meu amigo, Piauí tem talento. Do Piauí, Piauí pro mundo. do Piauí pro mundo, viu? Eu sempre falo, o Piauí tem talento, o Piauí tem jeito. E eu sei que dessa terra aqui tem muitos diamantes, muitos tesouros. Então, quero agradecer, convidado que já convidei, né? Quero agradecer e apresentar aqui oficialmente nosso convidado de hoje, Zé Neto. Seja bem-vindo ao PodX, Zé Neto. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, tá? E que introdução aí, viu? Obrigado aí por esse abre-alas aí. Tô muito feliz aí com a sua introdução. Vou até recortar e utilizar ela pra mim, tá? Quando alguém quiser uma apresentação, eu vou usar a sua, tá? Obrigado, é uma honra estar aqui, estar com você, sentado nessa cadeira, depois de passar tantos nomes aí especiais. É um prazer estar aqui para contribuir, contar um pouco da minha história e, se possível, influenciar quem está em casa com uma palavra aí de força, fé, né? E, enfim, poder agregar do meu jeito. Que bom. Pessoal, tem uma crença no Brasil que o vendedor não dá certo, né? Que ser vendedor é algo negativo, que vender é algo que cai no descrédito. E o PodX passado, que foi com o Dr. Edson Neto, ele falou muito sobre isso. Que se você não vende, você não alcança, você não transforma vidas, você não ajuda pessoas. Porque é através da venda que nós conseguimos resolver problemas no mundo e, consequentemente, crescer também. E eu quero primeiro saber, eu te apresentei como a minha percepção, como eu lhe vejo hoje. Mas eu queria saber quem é o Zé Neto, como pessoa, como profissional. Eu queria que você se apresentasse. Perfeito. Eu sou o Zé Neto, tenho 37 anos, sou natural de Teresina. Há mais da metade da minha vida destinado à minha profissão, que é ser vendedor, né? Hoje eu sou corretor de imóveis, mas vendedor desde que eu me entendo por gente.
e caí na profissão mesmo de paraquedas, do jeito que você falou. Às vezes eu venho de uma família muito classe média, né? Classe média para alta, mas por um determinado momento ali, minha mãe passou por uma certa dificuldade e eu entrei na profissão como vendedor para conseguir ali ter alguma coisa, no caso, entrei para vender roupa, né? Tem uma loja aqui de Teresina muito conhecida ainda hoje, que é a Laras, você conhece? Sim, sim. Então lá foi meu primeiro emprego, comecei lá vendendo roupa, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me vestir bem e entrei lá para ter acesso trocava o salário todo por roupa. E é essa a percepção mesmo, né? A gente sempre tem essa ideia de que o corretor, o vendedor, né? Ele vai ser vendedor porque não deu certo nada para a vida. E se você for parar para pensar, ninguém ali no colégio estimula você ou para ser um empresário, tipo, a ter uma visão sobre as vendas, né? A buscar mais a venda. E a venda ela é um potencializador do seu negócio. Hoje as pessoas com a internet, elas perceberam que todo mundo é vendedor, né? Vendendo a sua imagem pessoal, vendendo ali o seu serviço. Eu vendo um serviço hoje, né, que é corretor de imóveis, é um prestador de serviço, né? Eu não vendo imóveis. Quem vende imóvel é o dono do imóvel. Eu vendo o meu serviço, que ele me contrata, e aí junto com a minha expertise eu consigo vender o imóvel do cliente. Então eu sempre falo, vende mais quem se vende melhor. Então, eu muito cedo aprendi isso na venda, né? Vende mais quem se vende melhor. Essa é uma máxima que eu levo para mim, né? E vou explicar isso um pouco mais na frente, quando a gente for falar sobre a internet, né? Que a internet é que te ajuda você a se vender cada vez mais. Bom, então eu entrei lá na loja de roupas e eu percebi também um outro fator. As vendedoras, quando entravam gente conhecidas dentro da loja, tinham medo, vergonha de atender. Né? Isso é um outro ponto ruim de um vendedor. É aquele que não aceita ser vendedor. É aquele que também aceita essa máxima que você falou, que você não dá certo em nada e vai ser vendedor. Então ele vai lá com vergonha de estar ali. E ali era meu pulo do gato. Quando todo mundo se escondia, eu aparecia. E por onde eu passei, graças a Deus, eu sempre fui ali um destaque de vendas. E lá na Laras foi o primeiro destaque. Até conhecer até entrar, né, em lojas de carro, né? O meu padrinho, ele é dono de uma rede de concessionárias aqui em Teresina e me chamou para trabalhar. Eu fui trabalhar num grande grupo aqui, o Grupo Gelta. Sim. E lá fiquei por 5 anos e mês após mês, também ali foi meu primeiro contato com o mercado de alto padrão, porque eu fui vender Hyundai, né, que é uma marca importada. Já era um carro naquela época que era padrão, né? Já era um carro e era um desafio aqui em Teresina. Você imagina, vender carro coreano importado aqui em Teresina. Então, todo mundo chamava a gente de doido. Mas, por estar num grupo forte, né, aí eu fui... o Grupo Gelta foi que me deu a verdadeira bagagem, né, de organizacional, né, de você ter um background por trás de um grupo forte, mídia, né? Então, eu comecei a entender algumas coisas ali dentro. E também me destaquei bastante lá no Grupo Gelta, sempre eu era o primeiro, eu era o segundo vendedor ali da minha concessionária e às vezes batendo até dentro do grupo. Até que eu vendi um carro para um dono de uma imobiliária que falou, você quer ganhar dinheiro de verdade? Vamos trabalhar no mercado imobiliário. E aí eu, com 20 e pouquinhos anos ainda, sem pensar muito, falei, vamos. Fui. Só não teve o dinheiro, mas eu fui, inicialmente. Mas o mercado imobiliário é diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vendi. Também gosto de falar que a gente vende o topo da prateleira, né? Os produtos mais caros que existem, somos nós que vendemos, são as casas, são as mansões. Então, é um mercado que requer um preparo muito grande. E aí o mercado imobiliário foi uma outra aula, né? Porque você imagina, antes quando eu estava numa loja, o meu estoque era loja. Quando eu fui para o carro, era ali o carro, o que a concessionária tinha de produtos. Quando eu vou para o mercado imobiliário, eu abro a minha janela, é a cidade, o estoque. Então, você requer um preparo altíssimo de entendimento do mercado, né? Que bairros funcionam diferente, produtos funcionam diferentes, tipos de produtos funcionam diferente. E o principal, que foi o mais difícil, a psicologia, entender pessoas. Essa parte, para mim, é o que a gente briga até hoje, né? De entender, de tentar perceber
aonde cada um é diferente, aonde na negociação a segurança é mais importante em um ou em outro, em que momento se deve dar gelo em negociação, né? E, enfim, é um conjunto, um quebra-cabeça que tem que estar sendo montado toda hora. E o mercado imobiliário, eu sou muito grato, porque foi o que me deu tudo na minha vida e, enfim, acho que é por aí. Já dá pra gente começar um pouco a conversar. Anotei muitos pontos aqui, muitos pontos. E eu te incentivo, preste atenção, uma pessoa que é inteligente, quando ela participa de um podcast, quando ela assiste uma entrevista, ou até mesmo quando ela está lendo uma biografia, você não tem que olhar só para a história da pessoa, o que ela está falando. O que ela está falando é 7%. Você tem que entender o que está por trás daquilo, quais são os códigos, quais são ali os elementos que levou aquela pessoa a performar. A nossa intenção aqui, Zé Neto, é que as pessoas entendam que existem pontos de destaque na sua personalidade, no seu comportamento, na minha, de qualquer pessoa que tem sucesso, que faz com que qualquer outra pessoa que modele aquilo crescer. E eu vi vários pontos em você. Eu percebi que desde pequeno você tinha uma ambição. Sim. Né? Você tinha uma ambição. Ali, vamos imaginar que a sua mãe não pudesse dar para você as coisas que você gostaria de ter naquele momento. Então, a opção que você viu foi, eu vou correr atrás. Então, você entrou em uma loja de roupa. Só que tem um ponto em comum, você não entrou em qualquer loja, né? Você nunca trabalhou de qualquer forma. Então, ali já mostra que você tinha uma mentalidade, mesmo desde criança ali, por crescer, por estar em um lugar que gerasse destaque para você. Eu me lembrei que quando eu era criança, meus pais eram separados, eu era muito nova, fui morar com os meus avós. Na verdade, eu morava com os meus avós foram embora da casa para tentar ver se meu pai tinha ali responsabilidades. E aí, a minha avó foi embora com meu avô, deixou meu pai com a minha mãe nessa casa, mas logo em seguida eles se separaram. E eu voltei a morar com os meus avós. E a minha avó fazia um bolo frito maravilhoso. E no lugar que nós fomos morar, era um bairro bem pobre aqui de Teresina, bem simples na época. Era aquela época de invasão e tudo. Só que a minha avó fazia um bolo frito delicioso. E lá no lugar que nós estávamos, era a parada dos ônibus. E eu ficava querendo ter as coisas, querendo usufruir. Eu falava assim, vó, vamos vender bolo frito. Só que eu não tinha qualquer banca, tinha que ser o melhor. Eu preparava a mesa. Sim. Depois a gente foi ter comércio. Então, é essa mentalidade. Quando eu vejo algumas pessoas, por exemplo, Janguier Diniz, que é uma referência hoje no Brasil, dono do grupo Nassau, né? Sim. Grupo Pensar, se eu não me engano. Ele também veio de uma família muito simples, muito humilde, e ele se destacou porque ele começou a engraxar sapato, começou a trabalhar na cidade para poder ter condições, porque ele tinha vontade também de ter as coisas. Então, isso é um ponto em comum Sim. nas pessoas que se desafiam. Eu quero saber de você, Teresina, tem muita imobiliária, tem muita construtora, imagino que assim como é aqui, é no mundo, né? No Brasil, vamos falar de Brasil. E eu já atendi algumas construtoras, já atendi mobiliárias também, e eu sempre via um padrão ali do corretor, aquela pessoa, a grande maioria. Tiozão atrás da cadeirinha, atrás da cadeira, aquela pessoa que não se cuidava esteticamente, que não valorizava a sua profissão, que era tentando ali conseguir de um jeito mais fácil. E essas pessoas, a grande massa, não se destacam, porque ficavam para trás. Porque assim, por que eu te trouxe aqui? Quando eu penso em digital influencer, tem um nome na minha cabeça. Tem várias pessoas, mas tem uma pessoa Sim. que eu lembro. Quando eu penso em atividade física, um cara que é um personal, tem um nome na minha cabeça. Quando eu penso em uma loja de roupa, tem uma loja na minha cabeça. E quando tem um referencial, né? Quando eu penso, por exemplo, em sabão Omo. Sim. Né? É uma marca. E eu falei sobre isso na live ontem. E quando eu penso em destaque em alto padrão, como corretor, Zé Neto. Obrigado, olha só. Né? Zé Neto. E eu pesquisei isso antes. Eu gosto de fazer essas pegadinhas com a turma. Gente, fulano nessa área, tanto, fulano. Sim. E aqui, alto padrão, Zé Neto. Então, você construiu essa marca. Me fala que tipo de mentalidade, qual era o teu mindset. E dizer assim, cara, eu vou entrar em um mercado que é de vendas, que é concorrido, que as pessoas não são muito respeitadas, o povo fala mal. Muito. E como é que eu vou me destacar para ganhar confiança? Porque eu olhei teu Instagram e eu vi
Tipo assim, uma casa de 7 milhões, que é louca pela casa. Né? Bonita, né? Linda aquela casa. Pode ser sua. Pode ser minha. É possível. E eu falei assim, cara, um cara vendeu um imóvel desse, pra ele se destacar, ele construiu. Me fala isso. Ei, vamos lá, vamos ter que puxar uns assuntos aqui, viu? Vai longe. E fala, viu? Eu Bom, quero entender essa mente. Eu tô há 11 anos, né, fazendo 11 anos no mercado imobiliário. Eu comecei numa grande imobiliária daqui, que foi quem me deu o meu primeiro suporte. Mas como é que o Zanetti chegou no digital, né? Desde quando eu comecei na Evaldo Matos, eu tenho um network ali, minha família é bem relacionada, né? E eu comecei ali naquela loja de carros, então já tinha ali uma carteira de clientes. E eu detectei sozinho, né? Infelizmente, as imobiliárias tradicionais, elas não têm suporte para corretor. Tipo assim, quando eu entrei, Karine, era todo mundo por si. Não tinha uma instrução, não tinha nada. Você entrava aqui no sistema da imobiliária, tinha 1000 imóveis e você não sabia para onde ir. Então, assim, foi muito difícil. Eu quase saí do mercado imobiliário porque eu não entendia, era muito difícil. Como eu falei brincando no começo, o que ele me prometeu de ter dinheiro não teve, porque eu passei um ano. A minha primeira venda foi com 6 meses, foi uma venda de 60 mil reais, que eu demorei 2 anos para receber. Só para você ter ideia. Então, foi muito difícil. Mas eu me encontrei ali aos trancos e barrancos e usando essa minha primeira clientela e comecei a crescendo ano após ano, até que senti um ponto depois de 4 anos nessa imobiliária, eu falei, não, eu vou seguir por conta própria. E aí eu estava com dinheiro, foi a primeira vez que eu tive uma experiência boa ali do mercado imobiliário, de pegar uma graninha boa, e caí. Hoje não é mais uma besteira. Antigamente eu dava esse discurso, caí na besteira de adquirir uma loja de roupa, né? Para ir pro começo. Eu comprei uma loja de roupa, né? Que foi minha primeira, aquela história da loja. E aí eu pensei assim, bom, eu vou comprar essa loja de roupa, porque eu era cliente da loja, eu fui lá na loja uma vez, falei, você está fechando a loja? Eu falei, não, é inadmissível essa loja fechar. Então, vou comprar a loja, monto meu escritório imobiliário lá em cima, fico vendendo embaixo, né? Porque eu sei vender roupa, pronto, meu amigo, tá aqui o negócio. Tudo certo, Tudo né? certo. Plano perfeito. Plano perfeito. Cara, mas nada perfeito. Me dei muito mal. Porque vender é diferente de gestão. Então, era um outro negócio, era um outro business que eu não entendia estoque, mercadoria. E eu me enchi a loja de negócio, fiz uma baita reforma. Lutei por essa loja por mais de 3 anos. Resumindo, quebrei. Mas quebrei feio. Tipo, uma pessoa que tinha dinheiro saiu para uma dívida milionária. E foi muito ruim isso para mim. E nesse período que o plano era a loja e o escritório imobiliário em cima, eu larguei de mão do mercado imobiliário e larguei o que me deu tudo, né? Então, quando eu percebi que eu quebrei, além de ser muito difícil, eu tive que recomeçar no mercado imobiliário. Eu pensei, cara, eu vou voltar para onde tudo estava dando certo. E aí, quando eu fui voltar, eu falei, isso era em 2017 para 2018, tá? Aí, quando eu falei, eu vou voltar, eu falei, não vou voltar trabalhando para ninguém. E comecei a estudar o mercado imobiliário. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de fazer as coisas um pouco diferente dos outros. Eu sempre tive isso. Né? Eu sou um vendedor que eu falo muito, eu sou um vendedor que eu estudo. Por exemplo, quando eu trabalhava com carro, eu dava uma aula do carro, motorização, sabia tudo do carro, todas as palavras em inglês. Só não deu para aprender o coreano, porque não dava. Mas no mais, tudo isso E por que eu estou falando isso? Porque eu fui realmente estudar o que estava rolando no mercado imobiliário. E eu comecei a ver os primeiros movimentos de vídeos imobiliários na internet. Vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, e aí eu peguei 2 referências que eu achava legal e comecei a estudar os caras e falei, pô, eu vou voltar, mas vou voltar por aqui. Vou voltar no digital. E aí comecei, pedi dinheiro emprestado, fiz os cursos deles na internet, e a primeira coisa que eu fazia, eu comprava o curso e virava amigo do cara. Começava a puxar o saco do cara. Eu falei, não, esse cara vai me notar. Porque além do curso, eu queria estar próximo dele, eu queria sugar ele, no bom sentido, né? Fazer amizade, né? E aí, disso que eu estou te falando, começa as pessoas não entendem como eu sou bem relacionado fora com a galera, a nata do mercado do Brasil. Começou por aí. Então,
E aí os caras viam minha vontade, viam minhas coisas, aí os caras me davam dica mais. Do curso eu ganhava uma mentoria gratuita deles, né? Chamava atenção. Chamava Cara, atenção. Nós falamos sobre isso ontem. Ontem eu fiz uma live com a Lívia Rock falando sobre o capital de valor. E ela falava sobre isso. Que ela, quando ela pagava os masterminds, ela ligava a câmera e se fazia ser notada pelo mentor. Porque aí ali ela já virava um case de sucesso, o cara queria ela perto e assim ela foi crescendo. Pois isso é uma forma bem inteligente ali de você estar junto. Os pontos em comum. Né? Exatamente. Então, só que aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a voltar, comecei a ter os clientes e comecei a gravar na internet. Aí qual foi o problema? Comecei a ter muita zoação na internet. Muita crítica. Muita crítica, porque você imagina, em 2018, eu já ia falar. o único homem a fazer isso, eu acho que eu ainda sou um dos poucos homens que faz até hoje na internet, sou eu. Mas os meus amigos, eles tiravam, mas não era pouca onda não, era muita onda. Eu tenho uma infinidade de memes, eu boto às vezes nas palestras que eu faço, como eles eram criativos, inclusive, né? Figurinha, meme. E isso era muito ruim, porque o que acontece? Como eu estava numa volta, as coisas para mim não estavam fluindo bem. Então, quando eu me esforçava para fazer algo que eu acreditava que estava sendo legal, e eu deparava com os memes que eu ria, óbvio, eu até ria no momento, mas quando eu botava minha cabecinha no travesseiro para dormir, eu colocava em teste o que eu estava fazendo também. Me vinha o senso da crítica. Próximo, né? Eram as pessoas próximas. Eram pessoas próximas. E como eu não estava tendo o resultado ainda, e o resultado ele demora. Eu me colocava em teste. Falava assim, putz, será mesmo que isso aí que eu estou fazendo será que eles estão certos? Será que eles estão certos? Era isso. É por isso que até hoje eu falo. Até que ponto a opinião dos outros vale a pena na sua vida? Porque eu cheguei perto de desistir por causa dos outros, das críticas. Né? E o que é que me fez diferenciar? E seguir uma vontade muito grande de crescer, uma vontade muito grande, uma coisa, tinha algo dentro de mim que apontava aquele é o caminho certo para fazer, e eu sempre analisava o que eu fazia e falava, cara, isso aqui não tem palhaçada, isso aqui não tem nada, sabe? É o meu trabalho. É o meu trabalho. Então, eu segui muito, mas isso foi uma barreira durante anos, inclusive. Então, foi o ano de 2018, só que aí eu comecei a colher já alguns resultados, né? Demorava, mas colhia. O quê? Por exemplo, eu pegava os imóveis, gravava imóveis, fazia materiais legal, e as pessoas que viam o material, chegava pro dono do imóvel e falava, pô, meu, que empresa de marketing legal é essa que tu contratou aí para vender o imóvel? Eu tô querendo vender o meu. Eu vou contratar também. Aí ele falava, não, rapaz, isso é o corretor que tá fazendo isso daí. Eu me lembro, corretor. Isso é muito real. Zé Neto, isso é muito real porque eu me lembro que quando eu era consultora empresarial, que eu atendia algumas empresas, e tava porque o digital parece uma coisa muito antiga, mas não é, gente. O digital, ele começou a ser forte de um tempo pra cá, entendeu? E aí tinha gente que falava assim, capaz, eu quero um marketing que faça um vídeo igual. Aí mostrava, eu te conheci através disso, dos vídeos. Eu te conheci através dos vídeos. Eu me lembro que teve alguma vez também com a Gabi Pinho, não sei o que foi, que a gente tava fazendo alguma coisa. Não, mas o vídeo, assim... mas a diferença do vídeo é que quem faz sou eu. Aí, tipo assim, a ideia por trás, eu digo assim, um dos fatores que eu identifico do vídeo ser bem feito ou bem elaborado é porque o cabeça sou eu que respiro aquilo dali. Então, por muitas se você olhar, 99% dos meus vídeos ou é criatividade roteirizado por mim. Hoje eu estudo roteirização, estudo um pouco de cinema, estudo um pouco de gravar, né? De takes, de sonorização, né? Porque isso tudo é uma evolução, tá, pessoal? Estou falando aqui, não precisa vocês fazerem isso, não, mas é porque eu senti uma afinidade por isso. Então, E chegavam até pessoas do marketing que me falavam que, pessoal, estão tentando me contratar e mostrando teus vídeos querendo que façam igual. E aí o pessoal do marketing falava, mas não tem como fazer igual, porque cada vídeo tem a sua personalidade. E ali é uma personalidade minha muito bem plantada. Por exemplo, o primeiro vídeo meu que fez muito sucesso foi o vídeo de uma casa, que é o vídeo do Bob. Né? Eu fui vender a casa, cheguei lá, tinha um cachorro, um Golden,
E aí, na primeira vez que eu fui, o Golden não conseguiu. Eu acho que ele estava atrás da casa, preso em algum lugar, não vi ele. Quando eu fui gravar, o Golden apareceu. E ele tava no dia que ele tinha acabado de chegar ali, acho que do pet shop, sabe? Todo Escovadão, bonitão. bonitão. Aí o proprietário, Bob, chamou ele e assoviou. Aí ele veio, eu filmo mesmo, né? Bob! Aí ele veio, aí eu virei pro dono da casa e falei assim, posso botar o cachorro no vídeo? Aí ele, ué, mas como assim? Aí eu falei assim, olha, eu não sei, não tenho como lhe explicar, mas eu vou gravar, se ficar ruim, se eu não gostar, eu não publico. Só que eu só tinha o dinheiro desse vídeo, né? E deu um detalhe, na época, o videomaker, eles não gravavam imóveis, né? Eu tinha que adular os caras. O cara só gravava casamento. Eu falava, cara, vamos gravar uma casa, vamos botar um drone, não sei o quê. O cara, tu tá ficando doido. Isso não existe. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem precificar. Eu falei, pô, cobra barato. E aí eu fui só com o dinheiro desse vídeo. E na época o cara me cobrou mais de R$2.000. Isso faz tempo. Caríssimo, né? Porque eles faziam essa parametrização com casamento, com formatura, tipo, ele né? tava do serviço dele pra fazer aquele meu. Sério? E aí, cheguei, cara, o vídeo saiu de primeira. Sabe aquelas coisas que Deus mesmo... O vídeo, cachorro, chamei, o cachorro veio lindo, sorrindo, cara. Ainda pegou uma bolinha no final. E no final... O vídeo é muito legal. E esse vídeo, ele viralizou. Ele não viralizou, assim, muito, como eu tenho vários vídeos. Tem um vídeo de 7 milhões na minha rede social, né? Mas ele viralizou aonde ele tinha que viralizar. Aqui em Teresina. Ele foi uma porta para eu chegar tanto em novos proprietários que queriam vender, como no cliente mesmo, que queria, né, que procura, né, o bem. Então, a internet hoje, né, ela joga muito do lado, né? Então, tipo assim, quando você usa a internet, você estimula a sua criatividade e você começa a parametrar o seu trabalho. Por exemplo, quando eu fiz esse vídeo, eu comecei a identificar, eu tenho uma criatividade, eu tenho as pessoas gostam de coisas diferentes. Um aspecto visual, então, né? eu comecei a padronizar um pouco, né? E como é que você padroniza? Você padroniza testando. Não tem como não padronizar, porque às vezes, por muitas vezes, você que trabalha com a internet, você sabe, a gente bola um vídeo muito, muito top pra gente e que ele não... Internet é teste, que né? ele não agrada, né? Então, eu tenho vários casos nesse... Enfim, então... eu comecei ali por essa identificação, né, e a internet, né, também ela é um fator hoje. Por que o mercado imobiliário ele mudou muito? Aquela conversa que você começou falando, a gente tinha uma ideia de um tiozinho e tal. Muito vem da internet. A internet hoje possibilita você ter referências de como os outros grandes players no mercado trabalham, se vestem, se comportam, apresentam imóveis, né, no meu caso. Então, quando você tem essas referências, fica mais fácil de você montar o seu trabalho, né? Então, assim, é igual eu falo hoje também para quem quer começar a fazer vídeos. Você quer começar a fazer vídeo? Então, salva os vídeos que você gosta e começa a replicá-los. Então, é um ótimo começo ali, né? É uma receita, né? É uma receita, ter uma referência. Obviamente, você não vai conseguir copiá-los, né? E nem faça isso, porque não é legal. Porque quando você começa ali a colocar o seu toque, aí você também vai descobrindo a sua personalidade, então você vai se encontrando, né? É um processo no meio disso. Então, eu comecei ali a fazer esses vídeos e tal, o negócio foi indo, fui desestimulando, mas fui tendo resultado e graças a Deus eu continuei. E foi a melhor escolha, porque veio a pandemia e todo mundo sabe o que aconteceu com a pandemia, né? O mercado imobiliário explodiu e foi também algo importante aqui na nossa conversa, porque quando começou a pandemia, eu botei minha mão na cabeça e falei, cara, agora que eu tava, o que eu vou fazer? E aí eu me lembro muito bem... Era algo incerto para todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. Nada, né? Era só morte, só terrorismo, né? E a gente preso. E aí eu me lembro muito bem que eu tinha, assim, eu tinha R$3.000 na minha conta. E me apareceu um cara na internet, que hoje é um dos meus melhores amigos no mercado imobiliário.
vendendo uma mentoria que era 2.997. O dinheiro. Gente, isso é muito massa. E aí eu falei que, caralho, o cara... Tinha uma mentoria e 3 mil reais. Isso. E uma pandemia batendo na porta. Não, isso foi dia 13 de março. Fechou tudo no dia 15. E ele me apareceu e ele ia encerrar no dia 14. E eu olhando aqui, eu falei assim, caralho, mas esse cara tá com uma conversa muito bonita, não é possível. E eu, sabe, martelando. Eu falei, mano, vou comprar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Assim, não é que ele fale coisas assim, sabe, que ninguém nunca falou, né? Muitas coisas que ele falou, vários falaram pra mim, mas a questão foi o momento e o que você faz com as informações que chegam a você. Como eu estava numa sede muito grande, eu não estava querendo permitir que a pandemia me derrubasse, mais uma vez, que eu ainda estava me recuperando, o que aquele cara falou para mim, eu executei tudo. E ele chegou para mim e falou assim, Zé, tá todo mundo parando? Aí, tá, acelera, irmão. Se tá todo mundo em casa, começa a gravar conteúdo, começa a fazer live, começa a colocar imóvel, vai pros imóveis onde tu pode entrar, faz tudo. E eu segui a risca. O papel de um mentor, né? Olha, quando a onda da pandemia veio, eu já tava aqui, ó, nadando mesmo pra onda, e aí ela me pegou em cheio. Então, assim, quando as pessoas começaram a pensar a sair em casa, eu já tava vendendo muito. Ou seja, o que é sucesso? É a preparação e a oportunidade ali na tua porta, né? No momento certo. Porque às vezes tem a oportunidade, Zé Neto, mas tu não tá preparado. Não tá preparado. E às vezes tu tá preparado, mas tu não tá enxergando a oportunidade. Exatamente. E é isso mesmo. Então, eu tava sedento ali, querendo, e a oportunidade, ela bateu ali na minha porta, e eu agarrei ela, e aí foi quando as pessoas começaram a enxergar, porque eu entrei num ritmo de produção de conteúdo na pandemia, foi quando eu comecei a me reinventar, porque antes os conteúdos que eu estava fazendo eram esses que eu estava te falando, de videomaker e tal, coisa super elaborada. Na pandemia eu não tinha nenhum deles, eu comecei a criar ferramentas, né, criar outras formas de fazer conteúdo, que são os conteúdos que mais viralizam, que é o você mesmo ali, né, o 1 para 1. É o orgânico que não é orgânico que viraliza, né? Exatamente. E foi muito bacana, porque foi onde eu comecei realmente, né, a empinar. Agora, claro que depois disso teve várias outras coisas. Eu tive que me preparar, eu me preparo cada vez mais, né, com o tempo. Eu vi que você é uma pessoa que busca muito conhecimento, que você investe muito nisso. Até perguntei aqui, quantas mentorias já foram feitas nesses últimos 11 anos? Várias. Todo ano eu tenho que fazer uma. Todo ano eu faço uma e quero ver onde é que vai parar. Cada vez é uma lapada. Eu te espero na Metamorfose de junho, viu? Vai lá. Olha aí, ó, já vendendo a mentoria pra mim, ó. Metamorfose é evolução de mentalidade. Tem um ponto importante. Você falou, Karine, eu surfei em uma onda que era nova, que era o digital, certo? Sim. Eu fui lá gravar vídeos, usei minha criatividade, usei tecnologia, usei o equipamento. Mas tem uma coisa que eu vi que é um diferencial, que é uma marca sua. Você investiu muito na sua imagem pessoal. E detalhe, nós estamos falando de marca pessoal, de brand, bem forte, tipo, nos últimos 3 anos pra cá. Claro que a gente sabe que nenhum conteúdo ele é novo, já existe isso. Desde que o mundo é mundo, as ferramentas estão ali, a roda. Só que as coisas, ao passar do tempo, elas vão sendo lapidadas, elas vão sendo de fato. Então, hoje se fala muito em network, se fala muito em posicionamento de marca, em brand, mas eu fui lá te stalkear, eu fui lá e eu vi que você... Como foi? Quem foi que te ensinou isso? Quem foi que te falou sobre isso? Isso é de você? Porque você se posicionou. Você tem código, você tem elementos Sim. que conecta com esse vídeo, que conecta com essa postura, que conecta com um imóvel de alto padrão, que conecta com a tua seara, que te faz ter resultados hoje. Como eu te falei no começo, na internet foi muito estudo, pesquisa, chegar perto desses players, perguntar como eles fazem tudo. E no começo, como eu não tinha tanta grana para pagar, muitas coisas eu optei por aprender. Então, hoje, muitas ferramentas do meu trabalho, eu sou independente, por exemplo. Eu sei editar vídeo, eu sei gravar, eu piloto drone. Então, eu não dependo de ninguém. Se os caras não quiserem, não tem meu amigo, meu negócio vai sair. Então,
primeiro eu comecei por esse lado. Depois que eu afinei as minhas ferramentas de trabalho, eu comecei a entender que um outro fator de sucesso da venda é o Zé Neto. Como é que o Zé Neto tá? A minha marca. Exatamente. Como é que o Zé Neto tá no dia a dia? Como é que o Zé Neto acorda todo dia? O que é que o Zé Neto come todo dia? O que é que o Zé Neto... Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte, né? Então, por esse lado, tudo bem. Mas eu tinha uma época que bebia muito, hoje eu já não, praticamente já não bebo mais, né? Só datas comemorativas. E comecei a entender o que é imagem. Quando eu comecei a aumentar o ticket do meu produto, eu comecei a ver, a perceber que eu tinha que me identificar cada vez com o meu cliente. Então, eu tinha que estar no ambiente dele, eu tinha que frequentar o ambiente que ele frequenta, tinha que fazer as viagens que eles fazem, né? Então, tudo isso foi uma pesquisa junto com percepção. É um preparo, porque, como eu te falei ali, naquela máxima, vende mais quem se vende melhor. Tem uma hora da venda que você não precisa mais vender. Você só precisa conversar com o cliente. Então, como é que tu vai conversar com o cliente? É a melhor venda. Então, como é que eu começo uma venda? Eu começo uma venda conversando com ele. E aí, não sei o que, eu não toco no imóvel enquanto ele não perguntar do imóvel. Se ele for falar de aplicação, de banco, de investimento, eu vou lá, não, a gente vai falando, não sei o que, eu também aplico aqui, aplico ali. Viagem, não sei o que, eu viajei ali, pô, não fui ali, mas já fui ali, você conhece isso aqui, você conhece ali. Né? Então, você faz um rapport com o cliente. Exato. Então, você se torna para ele interessante. Né? Então, assim, obviamente, a comissão, ela faz parte do meu trabalho, mas eu nunca coloco ela em prioridade, mesmo... E o cliente sabendo quanto que ele me paga. Porque, por muitas vezes, hoje, eu sou um corretor que eu não tenho discussão de comissão. E eu já tive muita. Quando ele vai pagar lá os nossos 5%, né? Vou vender uma casa de 7 milhões, quando ele vai pagar os 5%, ele... E aí, Zé Neto? Hoje eu não tenho mais isso, porque ele vê o esforço, ele vê todo o trato que eu tenho, tanto de material, tanto de investimento, uma estrutura também física legal, né? que é o nosso escritório. Então, todos são elementos que compõem, né? A marca, o posicionamento. É importante também investir, eu pelo menos penso assim, em materiais, né? Que falam um pouco sobre ti, de mostrar como é que é a tua rotina. Não tem como você vender para um mega empresário, até tem, mas você não se conecta com ele se você não tiver um pouco ali no mundo dele, né? Vai ser só uma venda. Na verdade, nós temos não vai ser um relacionamento, né? Nós temos neurônios espelhos, né? Então, nós andamos em tribos, nós vivemos em comunidade. Então, por exemplo, a turma que gosta do sushi, ela gosta do sushi, ela anda naquele ambiente, ela se conecta com pessoas daquele ambiente. Então, quando nós queremos vender para um determinado público e você quer ter sucesso naquilo que você faz, você tem que ser semelhante. Então, o perfume, a roupa, o elemento, né? Isso seja homem ou seja mulher, precisa ser. Então, você vai decorar um escritório, você tem que ter elementos que vai conectar com aquele padrão. Porque, neurologicamente, eu olho para ti e eu sou semelhante. Então, você já é meu amigo, eu já quebrei todas as barreiras de objeção de... Você é meu amigo, eu estou com você. Por isso a importância de você entender quem é teu público e ser semelhante a ele. O vendedor, por si só, naturalmente, culturalmente, todo mundo, quando fala que é vendedor, já fica com o pé atrás, achando que vai empurrar alguma coisa. Que alguém vai roubar ele, né? que ele é vai interesseiro. perder, que é interesseiro. Então, eu gosto de brincar com palavras. Em vez de ser interesseiro, seja interessante, que foi o que você falou. Né? Então, isso é um trocadilho legal. Por isso que eu acabei de falar, né? Então, assim, tem uma hora da venda que você não precisa vender mais. Né? Quanto menos você tentar vender, empurrar o produto, falar do produto, não, mas você vai aqui, mas você vai refugando o cliente. Né? Então, quando você entra em outro aspecto... Porque ele sempre acha que está perdendo, né? O cliente, a dificuldade da venda é quando o cliente acha que ele está perdendo. Quando ele começa a ver que ele está ganhando com você, aí ele começa a te pedir. Os meus melhores pitches de venda sempre foram quando eu estava ali 100% a serviço do cliente. Eu estava ali para servi-lo, para entregar a ele o que ele precisava. E quantas vezes eu criei um produto que não existia na minha esteira, porque realmente eu vi uma demanda ali em uma sala que o cara não sabia falar em público, o cara não sabia vender. E eu falo, cara, tem que criar isso aqui, porque essa pessoa precisa disso para ir para o próximo nível, né? Então, eu tenho dinheiro hoje, tenho muito dinheiro e aí eu não tenho uma casa. Né? E aí meu dinheiro não está servindo de nada naquele momento, porque tudo que eu quero é uma casa.
E aí tem que ter alguém para me servir Sim. naquilo que é congruente com a minha vida. Porque outra coisa que o vendedor que nos assiste, o empresário, o empreendedor, você tem que entender. Venda salva vidas, venda ajuda pessoas, venda salva. Porque às vezes tudo que a pessoa tem é só o dinheiro e ela quer uma solução. Agora, você não consegue vender se você não estiver alinhado. Porque às vezes tu tem um produto, tu tem a solução, mas tu não consegue se comunicar com aquela pessoa. Sim. E aí ela não vai conseguir resolver o problema. Isso acontece muito na venda, essas falhas de comunicação, né? Só voltando um pouco o gancho do que você falou, né? Eu me vejo mais como um facilitador do que um vendedor. Você quer comprar sua casa? Eu facilito isso para você. Eu tenho umas ferramentas que lhe conduz a você conseguir fazer isso, né? A realizar, na verdade, né? Mas, realmente, as falhas de comunicações na venda, elas acontecem muito, né? Por muitas vezes, do vendedor, medo do vendedor, de fazer as perguntas que tem que fazer. E muitas vezes, o vendedor, ele encara sempre o cliente, né? Hoje a gente está na era do lead, né? Tipo assim, eu quero o lead, quero lead fazer o patrocinado, o lead qualificado. Aí ele faz lá um patrocinado na internet e vem um lead para ele. Só que ele pega o lead e manda um WhatsApp pro lead e o lead não responde. Ele, esse lead não responde. Putz, ele é uma pessoa. Ele não é lead, ele é uma pessoa. Se quer vender uma casa de 3, 4 milhões, está mandando um WhatsApp, liga para ela. Né? Então, assim, às vezes uma falha de comunicação, um bloqueio ali na hora da venda, ele está numa ligação, numa conversa bem... O meu primeiro contato com o cliente sempre é a ligação. Eu recebo o WhatsApp, tudo bem, eu sou o Zé Neto, você mandou uma mensagem para mim, posso lhe ligar a tal hora? Sempre firmando um compromisso com o cliente, sempre conduzindo as ações. Tal hora, fica bom tal hora? Não, esse horário não pode, eu consigo tal hora. Então, sempre conduzindo. Liga, conversa meia hora, 40 minutos, 45 minutos. Eu, quando vou captar um imóvel, eu passo 1h30 conversando com o dono da casa. Ele conta as histórias. Aqui eu plantei um pé de laranja, aqui meu filho caiu, não sei o quê. Aí, os meus vídeos, eles saem ricos em detalhes por causa disso. Porque você ouviu a história. De quem fez tudo. De quem tem a sensibilidade e o sentimento. Aí as pessoas olham a casa como uma casa. A casa é memória afetiva. A coisa que eu perguntei, nós estamos de mudança, inclusive, hoje meu esposo está aí fazendo a mudança. A primeira coisa que eu perguntei, se nesse imóvel eles foram felizes. É engraçado isso agora. Eu postei agora esses dias um apartamento que eu vendi ele 3 vezes em 2 anos. Eu vi teu vídeo. E aí entrou uma discussão lá nos comentários de uma pessoa sempre é um Instagram fake, né? Botou assim, aí tem 3 pontinhos. Aí eu botei assim, aí tem... Não, foi só isso não, ele botou alguma coisa. Aí tem alguma coisa, tipo um negócio assim, né? Sim, sim. Aí eu comecei a falar assim... Aí eu falei assim, alguma coisa o quê? Eu falei assim, tá errado. Uma venda de 3 vezes, não sei o quê, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado, foi isso que ele colocou. Aí eu falei assim, tem de errado o quê? Que eu não tinha entrado, eu juro pra você que eu não tinha entrado na visão dele. Que tinha um problema com a casa. Tipo assim, por pensar, depois que ele escreveu, eu pensei, cara, realmente, pode ser que tenha... Tipo assim, as pessoas entenderem, pensarem que por ter sido vendido 3 vezes em 2 anos, tem algum problema, que ninguém ficou lá, né? Só que na hora eu não pensei, porque realmente o legal que eu tava era que eu vendi 3, que é dificílimo, né? Você vender 3 vezes, imagina tão rápido, mas enfim. E aí eu comecei a responder ele. E ele começou a me criticar dizendo que a casa era uma casa, que o apartamento devia ser um péssimo lugar, que está sendo vendido porque ninguém aguentava ficar lá. Ele começou a falar. E a primeira dona tinha respondido, foi a primeira a responder. Ele falou assim, nossa, o apartamento está igual o que eu deixei. Tantas memórias você me trouxe agora. Obrigada, Zé Neto. Botou um negócio que é mais ou menos o que você falou. Né? Então, assim, é engraçado porque o imóvel, ele carrega muito isso, sabe? É história. Toda vez eu sempre gosto de rebater, né? Hoje apareceram ultimamente na internet esses gurus financeiros dizendo, o que é melhor? Comprar ou deixar o dinheiro investindo e tal? Então, eu sempre gosto de entrar nessas discussões, né? Porque as pessoas olham apenas o dinheiro ali. Que legal, ter o dinheiro na conta, né, guardado. Mas imagina,
Pense na casa do seu avô. Quantas memórias ali tu tem na casa do seu avô, sabe? Quantas reuniões de família, né? Isso tudo é impagável, sabe? Só o imóvel, né? Só uma casa, só um lar, ele pode carregar tudo isso para você, né? Então não é só ali um lugar onde está, né? Ali é uma história, é uma vida, né? Famílias são constituídas, filhos crescem, enfim. Maravilha. Então vamos lá, recapitulando aqui. Eu fiz aqui algumas anotações e você que está de casa, eu quero ver as suas também. Depois a gente pode comparar aí. Mas eu percebi que o Zé Neto, ele assume riscos. Ele tinha uma identidade forte de quem ele era, por mais que os seus amigos criticavam. E aí, agora uma dúvida, as críticas pararam ou continuam? Não, pararam. Hoje eles pedem dica para mim. Ele, né? Mas aí as críticas continuam vindo por outras pessoas, né? Porque quem cresce assim, sempre vai ter o hater lá, né? Os haters, eles fazem parte. Ele faz parte. Eu me divirto, eu fico rindo hoje. Antigamente, eu gostava de ficar ali rebatendo, gravando conteúdo em cima, até um dia que um cliente me chamou a atenção. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, Zé Neto, olha, eu venho aqui pro seu Instagram pra relaxar, cara. Tu é um cara, um excelente comunicador, tu só mostra coisa bonita, casa legal. Para de ficar falando com esse pessoal, botando vibe, energia, né? Aqui. Aí eu falei, olha só. Cara, eu nem vejo mais. Olha, meus vídeos estão viralizando aí. Essa semana nós alcançamos aí o quê? Mais de 20 mil, né? Em pouco tempo. Orgânico, o vídeo viralizando. Cara, e vem uma porrada aí. Eu nem olho, eu faço assim. Porque não adianta, né? Vai acontecer. Então, vamos lá. As críticas só mudaram de endereço. Não é mais os amigos começaram a pedir dica pra né? entrar no game. Ei, tem um vídeo que eu gravei muito massa, que eu falo assim, quando você começa a fazer uma coisa nova, vão te chamar de doido. E aí, se dá certo, eles vão dizer que é sempre acreditar. Se der errado, vão te chamar de louco, vão te criticar. Se der mais certo, vão dizer, rapaz, eu sempre torci por você. Cara. Se der errado, vão dizer que você foi arrogante, prepotente por não ter... Mas no final de tudo, quando você decola, eles vão lá dizer assim, torci por você, vão aprender, né? É isso, né? É a jornada, faz parte. E às vezes é por proteção. Às vezes as pessoas que criticam, não é nem porque são más, não. Elas têm tanto medo de você se frustrar, têm tanto medo de você não dar certo, que elas vão tentar te parar. Sim. Falar em parar, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Você quebrou na sua loja de roupa, e aí você entrou lá na loja de carro, depois foi para o seu próprio negócio no segmento imobiliário. E eu vi que você tem uma empresa hoje, você tem colaboradores, você tem pessoas trabalhando com você. Como foi você superar isso? Porque você falou que foi muito difícil para você, né? Foi. Quebrar é uma situação muito difícil, é vergonhoso, você ficou endividado. Como foi você sair? Porque tem gente, Zé Neto, que quebrou e aí vai ser autônomo, vai ser profissional liberal, mas não quer mais vínculo, Sim. não quer mais criar uma estrutura. Como foi pra ti isso? Eu pensava assim também e fui assim durante muito tempo. Eu passei 5 anos autônomo, meu escritório era em casa e tem umas pessoas que trabalham comigo desde aquela época, mas elas trabalham para me dar suporte para fazer o que eu faço, né? Mas com escritório, com tudo não. E pelo contrário, eu era averso a isso. Eu falava, não, corretor tem que estar na rua, no escritório é para perca de tempo, quando vai para o escritório eu fico incomodado. Só que o meu negócio cresceu bastante, né? Então, assim, chegou uma hora que o que eu tinha de melhor, que era a qualidade em atendimento, em serviço, ele se perdeu, porque eu sou uma pessoa que recebo muita indicação de cliente, né? Por fazer muitos negócios. E estavam vindo indicações que eu não estava conseguindo dar mais. As pessoas vinham, eu não conseguia responder, não conseguia ir no imóvel, enfim, estava perdendo qualidade. Então foi eu passei um ano de 2022, eu fiquei pensando muito sobre isso, pensando, até que em 2023 eu tenho que agora surgir o escritório e tem que surgir a equipe, que agora eu comecei a ter à vontade, eu faço algumas palestras, me convidam para fazer, eu vou aqui no meu time, porque assim, eu tenho uma preocupação de como o meu cliente me enxerga. Eu não gosto muito desse negócio de palestra, de não sei o quê, para o cliente não pensar que eu parei de vender, porque o meu business é vender, né? Então, eu raciocino muito sobre isso, então eu faço algumas palestras,
coisas que eu acho que é pontuais para mim, mas o meu dia é de vendedor, né? Então, um outro ponto bom para falar é que a internet ela é legal ali, mas curtida, comentários não pagam conta. Na hora que o meu resultado começar a cair, todo mundo me esquece. Verdade. Então, eu não posso parar em nenhum momento. Eu sou uma pessoa que eu tenho até que relaxar um pouco, porque eu sou 24 horas vendedor e é o tempo todo pensando, é o tempo todo na estratégia, o tempo todo quebrando objeção, sabe? É venda o tempo todo complicada, porque eu trabalho com valores muito altos. E em Teresina, você imagina vender uma casa de 5, 6, 7 milhões em Teresina. É uma coisa absurda, né? Tu não para se perguntar de onde é que vem esse povo, não, que consegue comprar isso. Cara, Então... eu só acho que Teresina e o Piauí é uma seara. Coisa que mais me entristece é ver a quantidade de oportunidades que tem aqui em Teresina, no Piauí, e que 80, 90 pessoas não se dão conta. Cara, aqui é uma terra altamente rica, Sim. próspera. Sim. Só que as pessoas, Zé Neto, não estão preparadas. Quantos corretores? Vamos falar de corretores, poderíamos falar de médicos, de advogados, de engenheiros, de pessoas da arquitetura, pessoas da moda, pessoas da música. Não estão realizando os seus sonhos porque não se posicionam. Porque não usam as ferramentas. Ah, é porque é fácil pro Zé Neto gravar um vídeo. Nunca. É porque ele fala bem. Ah, é porque a Karine, ela comunica demais. Gente, eu comecei esse podcast aqui, tentei 3 vezes fazer a abertura pra vocês. A vida é real aqui. É, vida é real. Entendeu? Só que a gente faz o quê? Qual é a diferença sua pra mim, pra outra pessoa A e pra gente quem tá faz. parado? A gente faz. A gente vai estar com faz. medo, vai com medo de tudo. Agora mesmo, esse evento que nós estamos aqui vendo na tela, mais de 3 milhões. Entende? 3 milhões compraria uma casa muito boa? Compraria. Pronto, 3 milhões, esse belo evento aqui. Baita Então, evento. baita evento. Então, é coragem. Coragem. Ah, eu tenho garantias que vai dar certo nenhuma. Não, Mas eu tenho certeza que eu vou fazer o meu, igual você tá fazendo o seu. isso, tudo tem risco, né? E se você for o tempo todo escutar a opinião dos outros, né? Tudo vai se tornar ainda mais complexo, né? Eu te digo isso porque muitas pessoas não começam, não fazem nada por causa do medo da opinião alheia, né? E que eu acho que é a mesma coisa, talvez, se você fosse escutar todo mundo que tivesse, claro, que o que você está fazendo, né, os nomes, tudo que está envolvido, aí vai ser um sucesso, a gente não tem dúvida, mas é um desafio, né? É o medo. Então, assim, a gente tem que ter uma vontade, tem que ter uma certeza, agora uma certeza proativa. Você tem que estar ali agindo, né, para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. E não fazer as coisas precipitado. Então, tipo assim, o vendedor também tem muito isso. Por que o vendedor, muitas vezes, ele pode ser mal visto, ele pode ser desqualificado? Porque ele mesmo não se qualifica, ele mesmo não procura conhecimento para se posicionar. Eu não posso começar um negócio só pela fé. Eu também já quebrei, Zé Neto. Eu já tive uma ótica. Eu era uma grande vendedora na ótica. Depois, eu fui ser supervisora de marketing, né, dentro dessa empresa no segmento de ótica. Depois fui trabalhar com os oftalmologistas, eu visitava todos os médicos e aí eu falei assim, não, eu já entendo de venda, já sei onde é o fornecedor, eu já atendo o médico. Tá fácil. Entendeu? Claro que eles vão me indicar, claro que eles vão, meu Deus, eu vou morrer de fazer dinheiro, E aí não me preparei para ser empresária, não estudei, não tive mentores, não investi, eu só abri o negócio. E aí, por falta de orientação, de conhecimento em gestão, quebrei. Então, também ninguém pode sair por aí fazendo as coisas sem calcular, sem estudar, sem criar um plano de negócio, não é verdade? Exatamente, era isso que eu estava tentando falar agora antes de você. Você completou muito bem. Ninguém sai doido aí, né? Ou então tem aquela crença, eu creio em Deus, vai dar tudo certo e não fazer nada para que, né, isso aconteça. Então, é por aí mesmo. Se preparar. Vamos lá, eu tô gostando da conversa e eu quero puxar mais aqui essa tua mentalidade empreendedora. Então, você foi lá, abriu a empresa, contratou pessoas, venceu isso. Mas me conta aí como é que foi. Então, eu, por necessidade mesmo de negócio, muitos clientes, e está entrando em outros segmentos do mercado imobiliário. Hoje eu estou ajudando a desenvolver empreendimentos, ajudando a desenvolver outros locais, e eu preciso de uma estrutura para estar recebendo, para estar... E comecei a sentir a vontade de contribuir também com outras pessoas, a ter um time, a formar, a estar com pessoas do meu lado e, sabe, junto a gente é mais forte, são mais braços e
Claro que eu também não ia fazer um lugar qualquer, fiz uma Já ia falar sobre isso, sede. foi um outro investimento, Foi né? outro investimento num momento muito difícil, que o ano passado foi para o mercado imobiliário, foi um ano muito difícil. Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado a gente ano após ano. A gente só melhora o nosso desempenho, o nosso trabalho. Mas é muito foco, né? Tipo assim, quando eu fui abrir a seleção de corretores, me vieram quase 130 e poucos cadastros. Foi muito cadastro. 80% desses cadastros eram de corretores que tinham outras atividades e queriam ser corretores. Ah, não, eu vou aqui experimentar ser corretor. De manhã eu vou lá para o meu negócio, de tarde eu estou aqui. E as pessoas acham que isso é assim, tipo, e não é assim, né? Para prosperar, você tem que estar muito dentro, Tem tem que gente que estar acha muito que é full só time. tá com Zé, vai vender, né? Não, mas, tá no alto padrão, vai vender. Mas é isso que as pessoas pensam. E quem bota os imóveis também pensa que a gente faz mágica, né? Tem um dia desse um cliente me ligou. Ah, tu não tá vendendo meu imóvel? Não, foi assim a conversa. Ele me ligou, né? Falou, você quer o Zé Neto? Eu falei, sou eu. Falou, eu tenho uma casa para vender aqui, tal, deu as características. Eu falei, não, pois não. Você está quanto tempo tentando vender a casa? Eu falei, não, eu vou botar agora com você. Eu falei, ótimo. Você já tem a avaliação do imóvel? Ele tem, é tanto. Aí eu falei, eita, não, mas esse preço aí tá um pouco puxado. Eu falei, mas tu é o Zé Neto? Aí eu falei, sou eu mesmo. Eu falei assim, então, não é tu que vende? Se fosse fácil, eu não tava te ligando, não. Aí eu falei, mas eu não faço mágica, não tem como. Tem um parâmetro, né? Tem que ter um parâmetro, exatamente. Então, não é assim também, né? E como é que foi lidar com a mentalidade dos clientes? Porque eu sei que também tem isso, né? Às vezes o cliente quer que o empresário ou que o prestador de serviço ou que o vendedor entregue a solução, resolva, mas ele não quer, às vezes, remunerar, às vezes não quer valorizar o trabalho. Tu passou por isso também? Olha, passei por tudo isso. É muito difícil no mercado imobiliário, são valores expressivos, tanto de comissão, é todo mundo querendo derrubar. O próprio vendedor, o imóvel, você faz o trabalho, aí você leva o cliente, aí o cliente vai por trás, tenta ir direto, corretor. Olha, é um mercado muito prostituído, né? E muito por causa do corretor mesmo. Mas hoje, com o meu trabalho, eu me blindo um pouco disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com exclusividade. Eu só gosto de trabalhar os meus imóveis. Uhum. E não sou um corretor de trabalhar o mercado todo, né? Para mim, menos é mais, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E ali eu me dou. E um dos triunfos do meu trabalho, né, penso eu, é esse cuidado que eu tenho. Porque a pessoa coloca o imóvel comigo, eu dou atenção, eu vou atrás do negócio, eu vendo. Depois que você vende o imóvel de uma pessoa, você fideliza ele. Aí ele vai e compra comigo. Então, de uma venda, eu faço muito 2, 3 vendas. Então, eu sou um multiplicador, né? Eu aprendi a isso. E aí, hoje, o desafio hoje é padronizar a minha equipe assim, né? A eles terem essa mentalidade, né? De não quererem tudo, quererem qualidade. Que quanto mais seletivo você for, mais as pessoas vão te procurar, né? Quanto mais ali focado você for no segmento, mais chance de triunfar você tem. A Lívia falou ontem, né, que ela paga o preço para estar na minoria. Então, né? Então, a tua estratégia existe um oceano, existe um mercado competitivo. Nesse mercado competitivo, por não ter mentalidade, por não ter pessoas entendendo que dá para se destacar, dá para crescer de forma ética e correta, tu teve que pensar, cara, eu preciso fazer do menos o meu mais. isso. Porque a maioria vai na concorrência, vai em preço. Eu, particularmente, hoje, a coisa que eu mais amo, de verdade, a coisa que me dá mais orgulho hoje é saber que eu me destaquei, que eu tenho o meu valor e que esse valor tem um preço para algumas pessoas. E construir isso cada vez mais. Eu não quero estar na maioria. Eu não quero ser a que atende todo mundo. Eu não quero ser a pessoa que está fazendo tudo para todo mundo. Não quero. Eu quero realmente ser a minoria. Eu quero gerar resultados, eu quero transformar vidas, mas aquelas pessoas realmente que eu possa estar na minoria. Sim. E eu acredito que hoje o mercado, nós sabemos que a internet ela é um viés, como tudo na vida, né? É uma ferramenta
que pode potencializar como pode destruir. Sim, e ligeiro, rápido. E muito mais rápido. Antigamente, aqui que rodasse o jornal, dava para você ir lá e parar a máquina. Na internet, não. Eu sempre falo também para quem é empresário, cuidado em não focar só na tua estrutura física e não treinar as pessoas, porque como cliente eu estou lá com o meu celular e um mau atendimento eu posso acabar com o teu negócio em milésimo de segundo e não dá tempo o teu advogado ir lá e parar, porque antes você poderia, né, tinha um tempo para isso. E se destacar mesmo, ser diferente, olhar para a máxima e procurar ali uma forma de você agir, de se comunicar, de se posicionar de forma diferente. Tá? Nós estamos quase concluindo, mas eu tenho alguns pontos que eu queria validar. Nesse tempo todo, qual foi a tua principal virada de chave? Se você for falar assim, Karine, eu tenho essa virada de chave. Isso aqui realmente foi o que me impulsionou, foi o que potencializou. Eu não acredito que uma pessoa, do nada, ela se torna... Não, tenho ali algo... Todo mundo já tem um talento, todo mundo já tem um dom... E ele é potencializado. Deus transforma as pessoas, o conhecimento transforma as pessoas, o meio transforma as pessoas e as ferramentas potencializam. Então, qual foi a virada de chave? Eu acho que, assim, eu nem sei se eu posso falar isso, que é de um ano para cá, né? Porque eu sou abençoado há muito tempo, né? Eu sou uma pessoa que não é uma expressão, como é que fala? Que o errado dá certo, né? Eu sou o improvável. O improvável, né? Porque eu contei alguns fatos aqui que demonstram isso. Mas a minha virada mesmo tem sido de um ano para cá, quando eu encontrei mesmo Deus, quando eu me liguei mais na igreja. Agora, de um ano para cá, muita coisa na minha vida faz sentido. Eu me afastei de muitas coisas, né? Tipo, até falei antes, né? Eu bebia e tal, mas hoje nem faço mais isso, não frequento mais, não sento em algumas mesas, não falo com mais algumas pessoas. E aprendi a entender o Zé Neto de uma outra forma, né? A minha mente, ela tá expandindo cada vez mais depois desse encontro, né? E realmente, assim, é algo transformador, né? Para mim, os relacionamentos, as pessoas, tudo, né? Entender mesmo o sentido do que a gente faz aqui, qual a mensagem que a gente quer levar. Aí aqui é assunto para outro podcast. É verdade, eu gostei, viu? Mas para mim hoje é isso, né? Eu tô muito feliz cada vez mais com tudo que está acontecendo e cada vez mais entendendo, né? Aonde poder melhorar, aonde poder contribuir, né? Aonde a gente pode crescer mais, tanto em ajudar as pessoas, né? E também levar a mensagem de Deus, que é essa que eu estou tentando fazer aqui, né? Que realmente é algo transformador. Maravilha. Eu vou te fazer 3 perguntas. Você pode responder de forma rápida ou, se quiser contextualizar, eu estou adorando o papo contigo. O que é inegociável para você hoje? Cara, meu tempo. Nossa. O tempo, ele que é o que... falando um pouco agora, né? Deus é tão justo que ele dá as 24 horas para todo mundo, né? O dinheiro... né? O dinheiro não é o mais importante, é o tempo, é o que tu faz com essas 24 horas. Então, cada vez mais eu vejo isso quando eu vejo a minha filha crescendo, quando eu vejo que eu estou ali no telefone ali, pensando em alguma resposta para dar para algum cliente, elas me chamando para conversar, para brincar, e eu não estou dando tempo para ela. Então, hoje a minha discussão comigo mesmo é o tempo, né? É como separar isso, como dividir isso no meu dia. Massa. O que é sucesso para o Zé Neto? Sucesso, caramba, essa daí. O sucesso pra mim é pra você mesmo. Tá bem comigo, cara, hoje. Hoje eu me sinto assim, tá bem comigo, tá dormindo bem, tá acordando bem, tá praticando um esporte, tá feliz, entendeu? Pra mim isso é sucesso, porque não adianta nada ter o dinheiro e não ter a alegria, e não ter disposição, e não ter... Eu acho que com a disposição, com a alegria, com a saúde, a gente corre para ir atrás de tudo. Então, para mim, o sucesso é isso aí. Fora o mercado imobiliário, o que você ama estudar e aprender? Hoje é a Bíblia,
Passei uma imersão agora com o Thiago Brunet lá em São Eu Paulo. vi a foto. E... Tentei trazê-lo e ele ficou louco pra vir, só Caramba. que ele tem uma viagem pra fora do país, só poderia estar aqui na sexta. Caramba. E na sexta, ele falou, eu quero ir. Só que na sexta a gente já tava com um cronograma, tipo assim, 3 referências já estariam na sexta. E eu tinha que, né? Alocar, né? E aí ele disse, cara, porque ele viaja pra, acho que é... Não, é fora do país, no sábado. Aí não dava tempo. Cara, aquele cara me transformou, né? Ele que, tipo assim, eu do nada no YouTube ele apareceu pra mim e com ele eu busquei a igreja novamente. Você sabia que muita gente pensa que eu comecei com o Paulo e a primeira pessoa que eu tive acesso ao desenvolvimento pessoal foi com ele. Eu tenho uma pastazinha ali que ele tinha o CID, que é o Clube de Inteligência Emocional, e eu fazia online, porque eu não tinha condições de entrar no outro negócio lá, e eu fui com ele, né? Então ele foi o primeiro mentor que eu tive online, com aulas gravadas em uma plataforma. Era até minha irmã, na época eu tava quebrada também, minha irmã que fez a assinatura e eu pagava. Ele foi o primeiro, assim, de todos. Depois vieram os outros. Mas é muito legal a didática dele, né? Ele explica tudo de uma forma muito... Eu passei 3 dias lá no curso dele. Destine, né? E pudesse ficar lá mais... Eu assisto ele todo dia naquele Café com Destino, né? Todo dia eu pedalo ali, faço atividade física escutando ele. Então hoje é a Bíblia, cara. Toda vez que eu leio e eu fico encabulado, como um livro escrito há mais de 2000 anos é tão presente, né? Tão atual como aquilo, né, cara? É fantástico. E a última pergunta você pode até responder olhando para essa câmera. Imagina que você tem uma audiência de pessoas que são seus fãs, que admiram o seu trabalho, na verdade, né? Que admiram o seu trabalho. Talvez alguns que estejam começando, talvez outros que já estejam na jornada. Talvez pessoas que nem seja do segmento imobiliário, porque eu acho que o maior insight da nossa vida é estar em vários ambientes de conhecimento para você aplicar no seu negócio. Então, imagina que tem alguém te assistindo e fala assim, me fala aí quais seriam talvez as 5 habilidades ou conhecimento, o que é que essas pessoas poderiam hoje investir nelas para que elas pudessem crescer, ter performance e resultados profissionais. O que você acha que elas têm que fazer? Bom, primeiro, tem que ter uma autoanálise, né? Você tem que identificar o que você é bom, o que você gosta de fazer, qual é a sua habilidade. São pessoas, né? Primeiro que se não for, já comece se atentando a isso. Tudo gira em torno de pessoas, né? Relacionamentos. Então é muito importante você saber ali o trato, lidar, né? Então, assim, essa autoanálise ela é muito importante para você... Autoconhecimento, o autoconhecimento. Né? A partir do autoconhecimento, você juntar ali umas 4 ferramentas que te potencialize, né, nessa atividade que você detectou que seria boa, né? Estudar, cuidar de si, cuidar da mente, atividade física. Eu sou fã de atividade física, eu opto por fazer isso sempre de manhã cedo, porque ela libera hormônios, você fica mais ativo, a mente funciona melhor. Focado, né? Mais focado. Então, aprenda a cuidar de você, tá? Por muitas vezes, o mau humor, a insônia, ela tá na comida, ela tá no dia a dia, o estresse, né? O Carlinhos passou por aqui, ele deve ter falado isso muito bem, é o meu médico também. Então, muita irritação que você tem, muito... o dia a dia mesmo, né? O seu humor em si tá ali, né? Então, cuide de você, cuide da sua mente, esteja rodeado de pessoas que realmente te acrescentam. Isso é muito importante, a gente fala isso, mas as pessoas não entendem, não valorizam, mas o meio que você está inserido, ele é muito importante para o seu crescimento. Se você detecta que ninguém ali do seu lado tá do teu lado para crescer, então se isole. Tire 6 meses para crescer 6 anos. Isso é muito importante. Eu me isolei muito, né? Hoje, cada vez mais, eu também sou um pouco isolado, mas hoje eu tenho pessoas ali abençoadas do meu lado que torcem por mim, que querem que eu cresça junto comigo. E, por fim, essa conversa sempre da religião, né? Sempre é um pouco complicado, né? Tem gente que não se liga muito nisso, mas a religião ela é o sentido da vida, né? É você ter algo além,
né, de si, né, é uma mentalidade, é a fé, você ter a certeza que tem alguém junto contigo, alguém que já trilhou esse caminho que você quer, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você pensar, né? Alguém que olha por você e que deseja para você tudo de infinito e tudo de melhor nesse mundo. Uau, gostei. Bom? Foi bom. Tava preparado para isso, não. Essas conversas assim são meio complicadas no final, né? Mas... Carinho e pai, mas foi bom, né? Turma aqui, cara, até aqui, ó, audiência aí. Você vai querer esse podcast? O Glauber? Quer? O Glauber é o fã número 1. É? Gente, nós estamos finalizando esse PodX, foi maravilhoso. A minha folha está aqui, ó, cheia de insights. Vou esperar a sua, tá? Quando você estiver assistindo, compartilha, me marca o Zé Neto, me marca também. E é como eu falei, não importa quem vai passar por aqui em termos de áreas profissionais. Aprendam a copiar os códigos, aprendam a entender a mentalidade. Às vezes você não gosta de mim porque, sei lá, eu posso falar alto, ou a Karine é muito vaidosa, não sei, talvez você tenha uma crítica sobre mim, mas talvez você fale assim, a Karine conquistou isso, a Karine tem resultado. Ah, eu não gosto do Zé Neto porque ele é muito metido, ou então porque ele agora é crente, né? Mas aí você não precisa gostar da pessoa, você precisa entender o que aquela pessoa tem, o que ela pode agregar. Eu acho que maturidade é isso, sabe, Zé Neto? Maturidade é você olhar para alguém e falar assim, cara, essa pessoa tem algo para me ensinar. Sim. Ou para mim não fazer o que ela fez, sim, ou para que eu possa fazer o que ela fez. Tem algo, né? Todo mundo tem algo para ensinar. Então, eu acho que o nível de maturidade é esse. Antigamente, quando eu era imatura, eu ficava, eu não gosto de fulano, não vou falar com fulano, não vou seguir. E eu percebi duas coisas. 3, a imaturidade. 2, será que aquela pessoa é porque ela tá melhor do que eu e eu não quero validar? Né? E a terceira, eu descobri a possibilidade de você aprender com as pessoas, para você entender o que está por trás daquilo, para você ou modelar ou não repetir aquilo. Sim. Então, eu sempre gosto, quando a pessoa ali me irrita um pouquinho, eu digo, eu vou aprender algo com essa pessoa. Sim. Porque eu ainda curo né, o meu ser de não ficar alimentando coisas tão ruins. Então, gente, obrigada, foi um prazer. Espero que vocês gostem. Se inscreve no nosso canal, compartilha, segue o Zé Neto. Nós vamos estar aqui fazendo cortes também. Marca a gente aí quando estiver assistindo, para que a gente possa saber se vale a pena. Ele não gosta muito dessa parte, né, como ele disse, de palestrar para todo mundo, né? Não, mas escolheu... Mas gosta de compartilhar, né? Sim, gosto de compartilhar, de contribuir. E foi um prazer estar aqui junto contigo, tá? Me sinto muito honrado de ter participado aqui do podcast. Sucesso para você. Amém. Sucesso para os seus projetos, tá? Vai ser um sucesso, estarei lá junto contigo. Vai ser embaixador do evento, viu? Exatamente. Então, muito obrigado, tá? Por tudo. E assim, eu não participo em todo, mas escolho bem aonde vou. Olha, que bom, esse é um elogio, viu? PodX por Karine Paiva. Um beijo e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.